Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar vocês todos com saúde e muita alegria. Este vídeo eu estou publicando ele para falar aqui um pouquinho sobre a rebelde Zika. Este vídeo ele tem pequenas explicações rápidas, né? E de atenção. Primeiro explicando para vocês. Esta planta ela é de difícil cultivo, né? Ela parece ser fácil, mas não é tão fácil assim. Tudo para quem é profissional, para quem tem experiência, é fácil. Mas para as pessoas que estão começando, a gente diz primário, então não são tão fáceis assim como a vista mostra. Então aqui falando primeiro sobre podar um pé de Zika e sua germinação. Aqui eu advirto, veja bem, quando a Zika ela está com a folhagem fechada e aqui o que eu chamo de madre, né, que é o centro de germinação de uma nova folhagem, ela não está aberta, está fechada, então esta Zika não deve ser podada. Ela só deve ser podada quando houver a abertura que eu vou mostrar à frente. Com o conhecimento e o manuseio exato, você veja que este bulbo de Zika, ele foi podado e aqui está ele com a nova germinação da folhagem, tá certo? Mas um bulbo de Zika desse, sendo podado antes da época, ele pode levar de 90 a 120 dias para brotar e não pode faltar a umidade em torno das raízes dele. Até porque as pessoas que trabalham com Zika sabem que ela é uma planta de poucas raízes, né? E ela gosta de umidade, tá certo? Quando ela já está adulta, ela aguenta tempo seco, mas quando você faz uma poda ou você planta um bulbo, você tem que manter esta umidade definitivamente, senão ela pode secar, este bulbo pode secar e pode morrer. Aqui é um canteiro de Zika, você veja que lá tem outra germinando também, que eu podei. Veja que aqui você tem novamente outro pé de Zika germinando, aqui você tem novamente outro pé de Zika, né? E assim sucessivamente, né? Este aqui é um canteiro de Zika. Vou mostrar qual a fase que ela deve ser podada para vir uma nova folhagem. Veja este aqui. Este daqui já é um outro lado do canteiro, bem oposto, tá? Cerca de uns 15 metros lá da parte que eu mostrei aquela germinando. E esta daqui, olha, tá vendo o que eu falei de madre aqui abriu. Você vê que a folhagem dela está aberta. E aqui o centro, né, mostrando até uma cor amarelada, né? Então esta Zika aqui, ela pode ser podada. Ao podar esta Zika, ela vai levar de 30 a 40 dias para germinar, para vir o foco de folhas novas. Mas eu diria que em 20 dias ela já vai estar com um foco bem ok. Então você entendeu, né? Olha, quando ela está em fase de ser podada, ela mesmo diz. Ela faz a abertura, né, da folhagem, dando aqui o centro, né, de germinação em abertura. Então você saberá. E se você não tiver certeza, você deixa vir a folhagem. Quando a folhagem começar a aparecer aqui, as primeiras folhinhas começam a ficar verdinho aqui, aí você pode podar. Deu para entender, não é? Você veja bem, este daqui é um pé de Zika que foi podado a 20 de setembro. Ele em 20 dias, ele já estava com uma folhagem super crescida, quase que completas. Com 30 dias depois ele já estava completo. Então olha bem que ele tem aqui o centro fechado, como eu expliquei. Então esta Zika, se por exemplo a pessoa chegar e tentar podar ela outra vez para tentar manipular fazendo o crescimento dela, esta Zika ela pode levar até 6 meses ou ela pode morrer.
Então este serviço não deve ser executado de uma poda quando a folhagem está fechada, pessoal. Tá, ok? Então esta cica, se eu fosse manipular, eu ia manipular ela daqui a 6 meses. Mas como eu não vou manipular, ela só vai ser podada em setembro de 2020, ok? Este daqui é um pé de cica que está em fase de poda, positivamente de poda. Ele perdeu a clorofila, ele está com todos os pigmentos amarelos. Esta folhagem não existe nenhum tipo de adubação que traga de volta a clorofila. Daqui para frente ela só vai ficar cada vez mais amarela, tá certo? E é impossível, é muito impossível você fazer que isto daqui sobreviva. Veja o meu mascote, o nome dela é Estrela. Então é isto, pessoal. Você veja o que acontece, né, quando chega a hora de podar, ok? Então você veja como isto daqui está maravilhoso, né? Uma grande abertura, a folhagem com pigmentos amarelos e o centro de germinação aqui está pedindo para que isto aconteça. Mas como eu disse, se você não tiver certeza, não tiver experiência, você espera primeiro aparecer o foquinho verde de folhas aqui, ó. Onde eu estou rodando o dedo, tá certo? Aí quando aparecer, você tem certeza, aí você pode podar toda a folhagem. Com 20 dias, ela já vai estar com uns 70 centímetros de folha. Vocês me entenderam, não é? Essas explicações eu estou passando por causa de algumas dúvidas. Quando ela chega a esta fase da poda, aqui também tem uma outra dúvida, né? Que levaria mais de 5 horas, pessoal, para explicar essa matéria mais ou menos. Então, essa explicação que eu estou passando novamente aqui veja bem. Ela está em fase de poda, ela está com pigmentos amarelo, perca total de clorofila. No caso de uma cica adulta como essa daqui, que eu não podei ainda, ela pode vir um foco novo de folha, mas ela também tem uma proporção aqui de 50 a 70% de florar. Só que ao eu podar esta cica, então aqui eu estou predatando e ela não vai fazer o processo de floração, porque eu vou manipular ela, ou podar, e então vai ser vetado a flor. Mas se eu deixar desse jeito que está aqui sem podar, até 2020 ela tem uma proporção de 50 a 70% de florar. Então esta é uma outra explicação muito contundente e difícil de entender. Só os biólogos, os técnicos que trabalham com esta planta, tá certo? Que entendem na parte técnica e com experiência, eles sabem os processamentos e as dificuldades e também as facilidades, tá certo? Este daqui é um outro pé de cica, né? Que fica aqui atrás da minha casa. Você veja que este pé de cica, ele germinou, mas eu não podei. Aqui está a folhagem velha, tá vendo que é essa de clorofila escura e esta aqui de clorofila clara, esta é a nova folhagem. Eu não o podei, né? Então entenda bem, vou mostrar outro. Veja aqui este outro pé de cica, tá certo? Também é aqui atrás de minha casa. Este já é um pouquinho crescido. Veja que ele tem a madre fechada. O que eu disse, não pode ser podado quando está nesta fase. Eu também não podei a folhagem antiga. Veja bem que aqui está a folhagem antiga. Você veja as folhas de clorofila escura. Algumas partes já está até seca, tá certo? Mas a folhagem velha está aqui. Que eu não podo a todas por falta de tempo, né? Eu tenho várias cicas. Mas mostrando essa daqui para você ver, eu não o podei. E aqui está a folhagem nova, explicando novamente a clorofila clara.
tá? Ok, pessoal? Então, agora eu vou falar sobre advertências. Esta planta, ela tem espinhos, tá certo? Aqui no terminal das folhas, e as pontas delas são um pouquinho bem tenas, né? Pode espetar pessoas de pele fragilizada, de pele leve, delicada, tá certo? Então, o que eu quero dizer, tem que ter cuidado com as crianças, principalmente para eles não ficar quebrando, colocando na boca. No tronco da cica, nós temos os espinhos, né? Veja bem. Estes espinhos a gente corta eles com tesoura, deixando tudo certinho, né? Que é para cachorro, gato ou crianças que estiverem brincando no jardim não se espetar, tá certo? Então ela é uma planta que deve ter um pouco de cuidado com as crianças. Você precisa podar todos os espinhos, deixar tudo ok, como as da frente de minha casa. Elas são todas podadas, os espinhos são todas bem cuidadas, porque os meus netos, eles brincam com elas, eles quebram folhas e assim sucessivamente, mas eles não se espetam porque eu deixo adequadamente em ordem para que eles não se machuquem. Então, ao você cultivar esta planta, você deve ter todas as atenções, tá certo? Não deve ser, falando em português claro, você não deve ser uma pessoa desleixada. Você tem que cuidar com zelo, né? Que é para manter uma coisa bonita, de ornamento e com segurança, tá bom? Esta daqui é a cica que está na frente de minha casa, tá certo? E este daqui, o outro pé de cica, aqui na frente da minha casa, eles são todos cuidados para que as crianças não se machuquem, nem os animais. Tem um outro vídeo bem anterior que eu expliquei que os bulbos aqui do tronco, eles vêm com uma pontinha e eles ficam aparecendo aqui na terra, pessoal. Aqui, ó, tem no mínimo uns 30 bulbos de cica aqui dentro do chão. Então, o que é que a gente faz? No caso de ter cachorrinhos e etc., a gente coloca pedras. Não pedrinhas, coloca pedra grande, pedra de quilo acima, aqui no tronco para proteger, que é para os cachorros não machucar as patinhas. Vocês perceberam que é uma planta de cuidados, tá ok? Olha, quanto a um bulbo desse daqui, que ele está aéreo, você ao tirar um bulbo desse daqui, você colocar em um vaso, você tem que esperar entre 60 a 90 dias para ele germinar. O que é mais fácil do que a semente, porque a semente você nunca conseguirá. Eu nem vou falar sobre ela, porque é de uma prática muito difícil, tá certo? Então, ao você saber, você tem que esperar, manter a umidade e esperar, não se desesperar que ela germina. Embora ela demore até 90 dias, mas germina com certeza, tá certo? Então, você que tem vontade de possuir um pé de cica, para com ele até fazer uma produção, você deve comprar um pé de cica na flora que já esteja com uma certa folhagem, e daí você planta e você vai esperar ele até a época dele próprio germinar a nova folhagem. Você não pode fazer essa alteração. Veja um bulbo de cica que eu arranquei em um vídeo anterior, ele veio a uma única folhagem. Eu não posso cortar esta folha, tá certo? Tenho que esperar esta folha madurar ou ele vir uma nova folhagem por conta própria. Você veja aqui um bulbo de cica dos que eu tirei do tronco. Este bulbo ele já tem mais ou menos um mês e ele vai passar mais ou menos ainda uns 3 meses para germinar. Aqui está outro também esperando germinação. Isso daqui ele pode demorar mais 60 ou 90 dias para germinar, tá certo? Então, a outra coisa, você nunca deve colocar 80% de adubo na sua cica ou em qualquer uma outra planta. O número de porcentagem de adubação deve ser no máximo de 20%. E não fique também criando ideias com qualquer tipo de adubo e etc.
você deve adicionar sempre 50% da terra nativa e você deve colocar então a parte de pedra no fundo de filtração do vaso e colocar os seus 20% de adubo e está tudo ok, e manter a irrigação em primeiro lugar. Você veja que esta cica, ela está em um vaso. Esse vaso ele tem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro, tá certo? 25 aqui, que a gente mede, entenda, viu? Não é em torno, não é nos 360 graus. Você mede o diâmetro assim, ó, de uma ponta para a outra, tá certo? E você veja bem a cor da folhagem, que isto daqui foi queimado pelo sol. Aqui não adianta colocar adubo, porque ela não vai se tornar mais bonita, não vai crescer folhas nem nascer folha nova. Só quando ela completar um ano dessa folhagem, que por conta da natureza ela vem uma nova folhagem. Ao saber, a cica só solta uma folhagem por ano, tá certo? E se ela não for manipulada cada ano, ela só solta uma folha a mais. Ela só solta mais de uma folha na nova folhagem se for manipulada. Um exemplo: se você tiver 10 folhas no seu pé de cica e ele tiver com 10 anos, no 9º ano ele vem com 11 folhas. Se ele tiver 10 anos e ele tiver 15, 20, 30 folhas, é porque foi manipulado. Um pouquinho complicado, não é, pessoal? Esta planta não é fácil, tá bom? Portanto, todos que quiserem cultivar cica, que tiverem o desejo de possuir um pé de cica, cumpre ela na flora, se informa direitinho, procura no Google, tem muitos técnicos, muitos canais explicando cada um de uma maneira, tá certo? E você faça a coisinha certa e você vai ter o seu lindo pé de cica. O próximo vídeo vai ser o 2º episódio da Praia de Maresias. Eu gravei este vídeo aqui, como eu prometi, né? No vídeo anterior, que eu ia gravar esse vídeo, que eu precisava explicar algumas coisas, e as explicações são essas para que vocês entendam. Portanto, como eu disse, mantenha os cuidados com as crianças e com os animais, tá certo? A espetada desta planta, para quem já se espetou em espinho de limão, ela faz o mesmo processo em você. Ao você se espetar em um espinho de limão, você percebeu que ele dói e coça, tá certo? É a mesma coisa que você se espetar em um espinho aqui deste pé de cica. Ele faz o mesmo efeito que a espetada de um espinho de limão. Portanto, ter cuidados em primeiro lugar com as crianças, que você sabe, né, como as crianças são peripeças, mas no caso de você fazer como Miro Boy, cuidar de tudo direitinho, não tem problema nenhum das crianças chegar e brincar com a planta, tá? Bom, pessoal, encerro este vídeo desejando um bom dia para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.